Deus está aqui nesse lugar, viu, querido? Amém. E a palavra diz que Deus, ele habita no meio dos louvores, não é verdade? Amém. E a gente é prova disso, não é verdade? Só que o louvor não é simplesmente o cantar, né? O louvor é aquele que sai do coração, a gente tem aprendido isso, não é verdade? Amém, querido? Mas anime o irmão do lado. Diga assim: Deus já derramou bastante? Pergunte a ele. Agora anima ele. Fala assim para ele, ó, tem mais. Tem mais. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amados, mais uma vez eu peço perdão a vocês, viu? Mais uma vez, por causa do boletim, por motivos técnicos, né? O boletim não pôde ser feito e nem o PowerPoint. Mas eu creio que o nosso Deus é um Deus vivo, Ele vai falar ao nosso coração nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não sei se vocês querem anotar os versículos, né, e caminhando, se você tem a Bíblia e tal, e querer, né, hoje em dia tem aquele negócio de iPhone, não é verdade? Negócio de iPhone, iPad, iPin, né, mais conhecido como macaxeira também, não é isso mesmo? É por aí, não é isso? Oh, glória. Amém, amados? Glória a Deus. Amado, Deus tem falado conosco poderosamente esse ano. O Senhor nos chama para romper limites em Cristo Jesus, amém? Deus tem nos chamado, amado, a vencermos nossos limites, a vencermos barreira, e a palavra de Deus, ela nos ensina que mesmo no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das provas, dos desafios, existe uma maneira de nós seguirmos vencendo esses limites, amém, amados? Em Cristo Jesus, esses limites que para nós muitas vezes parecem ser montanhas que se levantam, não é verdade? O que acontece é que para Deus isso não é nada. Para Deus isso não é barreira. Nós acabamos de cantar aqui hoje que Ele é o Deus do impossível, não é verdade? Amém, querido? Você crê nisso, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Então, amado, presta atenção, porque há uma tendência do ser humano de seguir a corrente, sabe? Seguir o curso desse mundo. Você entende o que eu estou falando? Existe uma tendência humana. O diabo tem ministrado na mente de algumas pessoas o seguinte: todo mundo faz. Você já escutou isso? Querido. Todo mundo faz. Aí eu entro no chamado bloco do oba-oba. Sabe, querido? Deixa eu falar um negócio para você. Essa é a maior mentira que o diabo tem pregado à humanidade. E muitos têm caído nessa. Muitos têm seguido esse direcionamento. Mas Deus, amado, nos tem chamado para fazer diferença nessa geração. Deus tem nos chamado para remar contra a maré. Deus tem nos chamado, querido, para ir contra essa corrente. O mundo está andando numa direção e Deus te chamou e me chamou para andarmos em sentido contrário a eles. Amém, queridos? Apesar de parecer humanamente impossível nós fazermos isso, e humanamente falando é impossível, em Cristo a palavra diz, Paulo nos ensina em Filipenses, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então, amado, presta atenção, porque hoje eu vou falar de algo que muitas vezes impede a gente de caminhar. Eu falei aqui de lutas, de dificuldades, não é verdade? De coisas externas. Mas às vezes acontecem limites interiores meus. Eu, com a minha... Como é que eu posso usar essa expressão? Eu, com a minha zona de conforto, limito o que Deus tem para mim. Muitas vezes eu fico na minha zona de conforto porque eu acho que está bom. Eu acho que aquele local que eu estou está legal. Eu estou recebendo bastante coisa, eu tenho dinheiro, a condição financeira está fluindo. Olha, parece que as coisas estão indo bem. E parece que eu estou bem de vida. Querido, mas Deus tem muito mais para você e para mim. Amém. A palavra diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são mais altos. Os caminhos de Deus, os pensamentos são mais altos do que os nossos. Amém, amado? Então, meu amado, o que Deus tem para nós é algo excelente. E muitas vezes nós, com as nossas limitações, nós paramos naquilo que aos nossos olhos é bom, mas aos olhos de Deus está ruim.
Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então, amado, presta atenção, porque o título da mensagem de hoje é o seguinte: aprendendo a romper nossos limites. E o versículo base, querido, nós vemos no livro de Hebreus, o capítulo 11, o versículo 8, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amado, hoje eu quero falar sobre a vida desse homem que o autor de Hebreus aqui está falando. O autor de Hebreus não conheceu pessoalmente Abraão, mas ele soube da história que veio passando de gerações em gerações. Ele foi atingido pela geração que começou em Abraão. Você está conseguindo entender, querido? Por causa do posicionamento de Abraão, por causa da fé, por causa da obediência, a geração, a descendência de Abraão foi atingida por causa do posicionamento desse homem. E eu creio, querido, que Deus tem algo tremendo para fazer na minha vida e na sua, amém? Só que não começou em você. E eu tenho outra notícia para te dar: não é para parar em você. Isso não começou em você, não vai parar em você, mas a boa notícia é que Deus te chamou para você fazer parte. Deus te chamou para você fazer diferença. Deus quer que você coopere para que a descendência continue sendo abençoada e abençoadora. Amém, queridos? Amém. Então, amado, eu quero falar sobre esse homem que rompeu limites. Amém? Amém. Então, se você tem a Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tem, eu vou pedir para que você mantenha os seus ouvidos abertos e atento aqui comigo. Amém, queridos? Gênesis, o capítulo 12, o versículo 1 em diante diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, ou seja, era um jovem. Não é verdade? 75 anos era um jovem, querido. Não é verdade? Era um adolescente, praticamente um adolescente. Não é verdade? Versículo 5: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Querido, presta atenção. A gente olha esse texto aqui, parece que não tem nada demais, sabe? Puxa vida, ele recebeu um chamado do Senhor. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar, certo? Para um lugar X, Y, Z. E o seguinte, porque lá eu tenho um propósito para você. Só que presta atenção, querido. Eu vou descer aqui um pouquinho para você, para ficar mais perto de vocês. Prestem bem atenção como é que era Abrão, né? Porque depois Deus muda o nome desse homem. Antes chamava Abrão, depois Deus muda para Abraão, e a gente vai ver isso durante a mensagem, amém? Mas olha o que acontece, querido. Porque Abrão era um homem que não tinha a menor necessidade de sair da terra dele. Era um homem que tinha posses, era um homem que estava com sua família, era um homem aparentemente aos olhos humanos próspero. Por que queria sair, querido? Uma pessoa tão bem de vida. Hoje em dia existe um ditado no mundo que fala assim, né? Em time que está ganhando não se mexe. Você já escutou isso? Então, Abrão podia olhar para a situação dele e falar assim: mas peraí, o time que está ganhando não se mexe. Eu vou sair daqui para quê? Para que eu vou sair desse lugar? A gente vai ver até o final da mensagem que se Deus não tivesse tirado Abraão de onde ele estava, não tinha como. Abraão estava imprestável e inútil para o propósito de Deus.
Já começa com a família de Abrão. Você vai ler a história, você vai ver que a família de Abrão, querido, era uma família idólatra. Sabe? Na casa do pai de Abrão, o que acontecia, tinha muitos ídolos. Não tinha como, querido, Deus trabalhar no caráter de Abraão no meio disso tudo. Deus tinha que tirar ele desse local. E o que acontece é que Deus tinha que ensinar algo para ele. Presta atenção, querido, nisso, porque olha só, às vezes a gente parece estar bem, a gente não quer se mover. E às vezes Deus faz algo na nossa vida, a gente não entende o porquê daquela história, daquilo tudo, mas Deus quer nos ensinar, querido, a dependermos dEle. Às vezes assim, por que eu perdi o trabalho? Por que Deus me moveu de um lugar para o outro? Por que Deus tirou isso? Por que Deus tirou aquilo? Deus quer nos ensinar, querido, a nós dependermos de Deus. Você está conseguindo entender até aqui? Amém, queridos? Deus quer nos ensinar a dependermos dEle completamente. Amém? Então, amado, mas o que acontece é que, mesmo com essas coisas todas, aos olhos humanos, de Abraão não precisar se mover de onde ele estava, Abraão, ele obedece, querido. Agora, presta atenção, esse tem algum sentido. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Ok, Deus, eu vou para onde? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Não, Deus, você não está entendendo. Para onde eu vou? Para mim aqui, querido, quando eu olho aqui, o que eu entendo é assim. Não interessa você saber para onde você vai ou você não vai. Eu estou mandando você sair e me obedecer. Vai caminhando que eu vou te direcionar e vou te dizer para onde você vai. Amado, quando a gente não depende de Deus, a gente não consegue escutar a voz de Deus e não conseguimos seguir os passos que Deus tem para nós seguirmos. Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um propósito para a minha vida. Se eu não depender de Deus, o que acontece, querida, é que eu não vou conseguir andar no caminho que Deus quer que eu ande. E eu vou começar a andar segundo o meu conhecimento, segundo o meu propósito. Você está conseguindo entender até aqui, igreja? Amém? Então, amados, eu queria te chamar para a gente conhecer um pouco a vida de Abraão, porque eu creio que Deus quer nos ensinar aqui. Você quer receber? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amado, a primeira coisa que nós temos que entender é que Abraão tinha uma obediência tremenda. Deus um dia, querido, te chamou. Só que Ele te chamou, meu amado, para você obedecer a Ele. E o que acontece com Abraão é que Abraão obedeceu ao chamado de Deus. Podia parecer o quão louco fosse, ele obedeceu. Mas por que, pastor, que ele obedeceu? Porque ele sabia o Deus que ele servia, querido. Ele sabia que os pensamentos e os caminhos de Deus eram muito mais altos do que o dele. Ele sabia, querido, que Deus tinha o melhor para a vida dele. Que mesmo que ele tivesse toda a sapiência do mundo, jamais ele poderia alcançar algo que só Deus pode nos oferecer. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Olha o que diz Gênesis, só para lembrar vocês, 12, o versículo 1, a parte C. Vai para a terra que eu te mostrarei. Presta atenção, amado. O nome Abrão, antes de Deus mudar o nome dele, o nome Abrão significa pai exaltado na sua terra. O nome Abrão, não Abraão, mas o nome Abrão significa pai exaltado na sua terra. Querido, como eu falei anteriormente, volto a dizer, ele tinha uma vida calma, tranquila no lugar onde ele estava. Inclusive, querido, ele era casado. Está num local tranquilo, calmo, com a vida financeira boa, casado, quer mais o quê? Acontecia uma coisa com Abraão. Ele não tinha filhos. Naquela época, eu não sei se você sabe, naquela época, se você não tivesse, para você ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, você tinha que ter filhos. Sabe, querido? Senão parecia que não havia prosperidade na tua casa. Parecia que você não era abençoado. Havia alguma coisa de errado aí com a tua vida. Abraão passou por isso. Tinha tudo, mas não tinha filhos.
Deixa eu começar introduzindo isso para você. Deixa eu falar um negócio para você. Porque isso aqui entristecia o coração de Abraão. E às vezes eu vejo pessoas tão conformadas e não terem filhos espirituais. A proposta de Deus e o propósito de Deus para Abraão é que ele iria ser pai de uma multidão. Querido, era incontável. Abraão, quantas estrelas no céu? Não dá não, Deus. E a areia do mar? Também não dá. Olha, essa aí vai ser a tua descendência. Sabe quantos filhos Abraão teve? Da promessa? Olha. Mas quantos vieram da descendência? Olha a multidão. Olha a multidão. Olha a multidão. Olha a multidão. Às vezes você pode olhar e falar assim: mas pastor, eu só tenho um filho, eu só tenho 2 filhos, eu tive 3 filhos. Deus quer te dar uma multidão. Amém. Só que são filhos espirituais, meu amor. Você tem que ter ouvidos abertos para escutar Deus falar. Amém. Deus quer que você vá conquistando essa nação e eles se tornem seus filhos espirituais. Você está conseguindo entender? E a bênção que está sobre a tua vida alcance a vida desse, e desse vai multiplicando e vai alcançando aos demais. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Então presta atenção. Ele não havia, querido, uma casa sem criança. Eu não sei se você sabe, é uma casa tranquila, calma. Sabia disso? Não tem barulho, rapaz. É um negócio assim tremendo, sabe? Uma casa tranquila, rico, bem conceituado, bem protegido, portando a sua família, empregado. Porém, Deus, vendo esse homem sincero, via tristeza no coração desse homem, porque ele não tinha filho. Não conseguia completar o vazio dele, querido. Tudo que ele tinha não completava o vazio que estava no coração de Abraão. Você está conseguindo entender, amado? Você não multiplicar a vida de Jesus, você não tem filhos espirituais, isso tem que causar um vazio no teu coração. Se você, querido, não multiplica a vida de Jesus, isso não te causa nada no coração. Sabe o que acontece, meu amado? Você está precisando acordar. Você está precisando de um chacoalhão. Porque você não pode se sentir, querido, tranquilo e calmo e sossegado numa situação dessa. Deus não te chamou para ser estéril. Deus te chamou para você multiplicar a vida dele. E a palavra de Deus diz, Jesus falou: aquele que estiver conectado em mim, esse vai dar muito fruto. Não vai dar pouco, vai dar muito fruto. Amém, querido? Muito comum, amado, confundirmos paz com comodidade. É muito comum isso. Dinheiro, bens e coisas, sabe, amado, muitas vezes podem nos comprar ou nos proporcionar uma comodidade, mas não vai trazer paz. Ele pode trazer comodidade, mas não traz paz. Por que, pastor, que não traz paz? Porque a paz verdadeira, em hebraico, é shalom. Você sabe o que quer dizer shalom, querido? Significa comunhão com Deus, consigo mesmo e com os homens. Olha o que quer dizer shalom, meu amado. É comunhão plena com Deus, comunhão plena com os homens, mas comunhão consigo mesmo, é você estar bem consigo mesmo. Abraão não conseguia estar bem, querido. Tinha tudo, mas havia um vazio tremendo no coração dele, querido, que era ele, não tinha filhos. Amado, há um vazio no coração da humanidade, dos homens, que só Deus pode preencher. Você pode comprar o que você quiser, você pode ter todo o dinheiro da terra, não vai preencher o vazio que somente Deus pode preencher. Você só vai preencher esse vazio em Deus. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então, amado, presta atenção. É solidez, integridade, ser completo, ter saúde espiritual, emocional e física. Isso é shalom. Isso é shalom, querido. Então, amado, presta atenção, porque Deus chama Abraão para sair da sua zona de comodidade, a sua zona de conforto, para viver agora numa terra em paz. Está vendo que as coisas, muitas vezes não, sempre, aos olhos dos homens, parece ser loucura aquilo que é de Deus?
Se a pessoa está bem financeiramente, parece que a pessoa está bem, completamente. Não há nada de errado. Deus chama esse homem para largar isso tudo, para viver em paz. Olha só que coisa, querido. Igreja, presta atenção. O que Deus estava chamando Abraão é assim: Abraão, sai da tua terra, porque você aí, eu não vou conseguir ter comunhão com você. Você não vai conseguir se achegar a mim nesse meio que você vive, querido. Você tem que sair desse ambiente podre que você vive. Senão você não vai conseguir se achegar a mim. Você tem que abandonar isso para que você se achegue a mim. Você tem que abrir mão. Sabe, toda essa riqueza, toda essa comodidade, abandona tudo e começa a marchar, querido. Começa a marchar. Mas eu vou gastar sandália, mas eu vou gastar isso, vou sujar os pés. Pode criar bolha. Vai caminhando, querido. Vai caminhando, porque Deus vai te dar suporte e Deus vai te amparar em todas as suas necessidades. Amém. Mas você tem que escutar Deus, querido. Você e eu, igreja, temos que escutar Deus falar. Você está entendendo, querido? Amém? Então, amado, preste bem atenção. Porque Deus chama Abraão para sair da zona de comodidade, para viver numa terra de paz. Quando Deus faz isso, querido, comigo e com você, sabe o que acontece? Tem um preço a ser pago. Abraão pagou um preço. Quer ver o preço de Abraão? Vou repetir para vocês o que nós lemos em Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, sai, querido, da tua casa, que eu vou te levar para você morar no relento. Parece uma proposta dessa, não é verdade? Sai da tua casa agora e vira homeless. Olha. Sai da tua casa agora, da tua casinha, e vai viver agora em tenda. Que proposta, né, querido? Era para Abraão virar para Deus e falar assim: Deus, acho que está havendo alguma coisa errada aí. Desculpa, mas do jeito que eu estou aqui, do jeito que os negócios estão fluindo, Deus, não tem como eu me mover daqui. Não tem como. Ok. Quando as coisas estão andando muito bem, aprenda isso, igreja. Quando as coisas estão andando muito bem, a gente começa a crer nas coisas. Eu começo a crer no meu trabalho, porque eu já estou lá 5, 6, 10 anos. Estou firme na companhia. Dali não saio, dali ninguém me tira. Querido, meu amor, se não fosse Deus, você não estava mais ali. Você está conseguindo entender, igreja? A gente começa a tirar o foco de Deus e começa a botar o foco nas coisas, nas pessoas. A gente começa a crer em tudo menos em Deus. Por isso que Jesus falou: é mais fácil um rico passar pelo buraco do agulha do que um camelo, é mais fácil um rico, um camelo passar pelo buraco da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, quando ele se apega, ele não só se apega, como ele crê que o dinheiro dele vai salvar ele de tudo, querido. Não salva, meu amado. Já vi pessoas, querido, entrarem numa enfermidade e falarem assim, pessoas com muito dinheiro, e falar assim: eu daria tudo para que eu fosse curado dessa doença. O dinheiro não comprava. Olha, o dinheiro não comprava a cura daquela doença. Dinheiro, querido, não cura casamento. E dinheiro não compra, querido, comunhão com Deus. Você está conseguindo entender, igreja? Nós temos que sair da nossa comodidade para podermos nos conectar com Deus. Tem que tirar aquilo que está entre eu e Deus, aquilo tem que sair. Você está conseguindo entender, querido? Aquilo tem que sair. Então presta atenção, porque nesse preço que eu tenho a pagar, deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho que perder para que eu possa ganhar. A gente no mundo, a gente olha, querido, no dia a dia da vida, a gente olha e fala assim: bom, quem tem dinheiro, não tem jeito, tem que ter dinheiro para que você possa investir para ter mais. Não é assim que a gente fala no mundo? Quem tem para investir, tem sempre mais, não é verdade? No reino de Deus não funciona assim não, querido. No reino de Deus,
Quando eu me aproximo do Senhor, eu tenho que botar de lado, eu tenho que tirar, eu tenho que morrer. O homem velho tem que morrer para que o novo ressuscite. Amém. Então, amado, o que é velho tem que sair para que o novo, eu tenho que perder. O apóstolo Paulo, querido, um homem culto demais, um homem com faculdades, criado aos pés de Gamaliel, tendo toda a sapiência que um ser humano podia ter. Quando ele tem um encontro com o Senhor, você sabe o que Paulo diz, querido? Ele diz assim: eu tenho tudo como perda. Eu perdi tudo. Para quê, pastor? Para que eu pudesse ganhar a Cristo. Para que Paulo pudesse ganhar a Cristo, ele teve que abrir mão de tudo, jogar tudo fora, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Abraão, querido, teve que abrir mão de tudo. Olha o que Jesus fala, querido, em Lucas 9:24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Então presta atenção, querido. Perca a sua ascendência. Perca, querido. Porque Deus quer te dar uma descendência. O que Deus está chamando Abraão é o seguinte: olha, abandona isso aí que você acha que é a tua segurança, que você vive na casa de papai e mamãe. Abre mão disso aí. Abre mão disso tudo, querido. Bota isso tudo de lado, porque eu vou te dar uma descendência. Presta atenção, igreja. Não olha para o teu passado. Não olha para o que você recebeu até agora. Começa a olhar daqui para frente. Começa na tua vida, mas não pare em você. Deus quer que isso multiplique, que isso cresça e vá passando de geração em geração. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Amado, presta atenção. Nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Olha o que Jesus diz em Lucas 16:13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Querido, Abraão não podia servir a segurança dele financeira e a Deus ao mesmo tempo. O que Deus estava falando para Abraão é: se você continuar onde você está, na sua zona de conforto, onde você acha que está tudo bem, você vai continuar inútil para o meu propósito. Eu não tenho como trabalhar na tua vida. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como começar em você uma nova raça. Eu não tenho como começar em você, querido, uma nova aliança. Eu não tenho como. Você tem que sair de onde você está, para que você possa se aproximar de mim. Você tem que depender de mim. Você tem que depender de mim. Ele precisou, querido, pagar o preço e renunciar ao significado do seu próprio nome, que dizia que ele seria pai da sua terra. Você lembra do significado de Abrão? Vocês lembram ou não? Vou voltar lá para vocês entenderem. Vou voltar lá, tá? Pai exaltado na sua terra. No final da mensagem, não vou revelar agora não. No final da mensagem eu vou te dizer, porque Deus muda o nome dele, e eu vou te dizer aonde Deus levou ele. Para os homens ele ia ser exaltado na terra, e no final você vai ver onde é que Deus coloca ele. Amém, queridos? Mas presta atenção que ele teve que renunciar a isso. Rapaz, você vai ser exaltado na tua terra. Ele abriu mão, jogou isso fora, falou assim: eu vou obedecer ao Senhor porque eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu vou obedecer porque eu sei que Ele tem mais. Não para aí, não para aí, não para aí. Mas por que, pastor, que ele fez isso? Porque a outra coisa que aconteceu foi que ele creu na promessa. Meu amado, você não precisa me responder, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus já tem promessas para a tua vida. A minha pergunta é: você creu? Porque se você não creu, você não vai conseguir caminhar, querido, na direção que Deus quer que você caminhe. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não crer no que Deus já prometeu para mim, querido, não tem como. Tudo começa, querido, quando eu creio na promessa. Olha o que diz Gênesis 12, versículo 2 e 3. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, querido. Deus está
estava chamando ele para muito maior. E Deus falou assim: eu vou fazer. Sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua zona de conforto, sai da tua comodidade, porque eu vou te levar a lugares mais altos. Eu vou te levar, querido, a fazer coisas que você mesmo vai duvidar. Você está entendendo, querido? Deus tem isso para a tua vida, igreja. Glória a Deus. Deus quer te levar a lugares mais altos. Deus quer encher essa igreja, quer. Mas Deus quer usar a tua vida. Amém. Mas começa em você. Começa em você. Porque presta atenção, Deus chamava ele. Deus chamou Abraão e falou: eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Mas tem algo aqui nesse versículo que me impacta. Que ele fala, Deus fala: eu vou te abençoar, eu vou fazer com você isso, ser tu uma bênção. Sabe o que Deus estava falando para ele? Abraão, você tem que aprender a ser abençoador. Você tem que ser uma bênção na vida das pessoas. Não precisa responder. Você é uma bênção na vida das pessoas, querido. As pessoas, quando olham para você, falam assim: rapaz, o cara é uma bênção, viu? Ou como é que você é conhecido? Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Você está conseguindo entender o que Deus está falando aqui? Talvez, amado, tudo que Abraão queria era ser pai, sabe? Ter um filho. Mas como eu falei anteriormente, volto a falar novamente, Deus sempre pensa mais do que nós pensamos. Deus tem sempre mais para nós do que nós imaginamos. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Olha, para aqueles que o obedecem, para aqueles que são servos. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Olha o que diz, presta atenção em Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, amado? Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Se Deus falou, querido, abandone tudo e creia. Amém, amado? Amém. Abandone tudo e creia, não crie dúvida no seu coração. Presta atenção, amado. Mas como não podemos suportar toda a visão, Ele nos chama, sabe como? Com cordas humanas. Ele usa um ao outro. Ele vai usando um ao outro. Ele vai usando um ao outro. Eu acho, querido, eu creio aqui que Abraão não tinha ideia do que Deus ia fazer. Ele não tinha noção. Principalmente porque, como eu falei, o filho da promessa foi um. Então preste atenção, ele não tinha noção que isso iria atingir os nossos dias de hoje, querido. Milhares e milhares e milhares de anos depois, a promessa continua se cumprindo. Você está entendendo, querido? Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que diz Oséias 11:4, diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles com quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Querido, presta atenção, porque Deus usa quem Ele quer e a maneira que Ele quer para nos atrair. Às vezes eu quero que Deus faça uma visita a mim pessoalmente, sabe? Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, querido, para falar com você. Amém. Para ir lá te tirar do buraco. Será que você está reconhecendo que é Deus que está tirando dali? Será que você está entendendo que é Deus que está tirando dali, querido? Você está conseguindo entender, meu amor? Amém. Muitas vezes, amado, Deus nos atrai através das nossas necessidades, sabe? Aí você fala: por quê, pastor? Para depois nos mostrar quão grande e tremendo é o seu propósito. Abraão passou, querido, por cada situação. Abraão passou por cada prova que você não tem ideia. Se você olhar bem, amado,
Quando eu falei anteriormente que Abraão não tinha noção de onde isso ia dar, você sabe quem é que foi descendente de Abraão? Você tem ideia? Jesus. Veja quem era de fato descendente de Abraão. Livro de Mateus, o capítulo 1, o versículo 1, diz assim, olha: livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Olha, querido. Olha de quem Jesus veio. Olha Jesus de quem veio da linhagem, meu. A bendição, a bênção de Deus era tão grande, era tão grande, que Abraão não tinha noção que da descendência dele, da genealogia dele, ia vir o Filho de Deus. Olha. Agora a pergunta é: e se Abraão não tivesse obedecido, meu amado? Amado, a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que Deus quer alcançar. Mas uma coisa você ficou sabendo hoje: Ele te chamou para fazer parte disso. Amém. Creia, igreja. Não desvie para a esquerda nem para a direita. Creia no propósito que Deus tem para a tua vida. Tem pessoas aqui que já têm palavras proféticas de serem profetas do Senhor. Tem pessoas aqui que já ouvem palavras proféticas de seriam pastores. Creia. Creia. E se mantenha firme, querido. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Creia. Não importa o que aconteça ao teu redor. Creia nessa palavra que o Senhor te deu. Creia nessa promessa, porque as promessas do Senhor não se frustram. A palavra diz que os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Querido, presta atenção. Porque o que acontece? Quando Abraão passou por todas essas coisas, sabe, querido? E creu na promessa, o que acontece é que ele foi aprovado nas provas que ele passou. A descendência chegou aonde chegou. A bênção foi passando de geração em geração, genealogia em genealogia, porque Abraão creu e ele foi aprovado nas provas. Presta atenção, meu amado. Promessas tem para a sua vida, amém? Amém. Mas para você alcançar a promessa tem primícia. Amém. Se você não for aprovado na primícia, querido, a promessa não se cumpre, meu amado. Existem primícias para que a promessa se cumpra. A primeira prova, querido, uma das provas que Abraão passou foi a prova da fé. Abraão, querido, teve que crer. E o autor de Hebreus, ele fala, olha o que diz Hebreus 11:8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Ele creu, querido, que Deus tinha o melhor para ele creu que Deus não ia botar ele em furada nenhuma, meu amado. Deus te dá uma palavra profética e você fica buscando, querido, os porquês da vida. Se todo servo de Deus, se todo discípulo de Jesus parasse de perguntar por quê e começasse a perguntar para quê, as coisas mudariam. Amém. Porque não é por quê, querido, é para quê. Você procura saber um propósito que Deus tem, mas não por que o Senhor quer que vá. Por quê? Porque eu tenho um propósito, acabou. Esse é o porquê, querido. Amém. Agora, para quê? Para quê, Senhor? Me avisa aqui. Mas vai falando no caminho, já vai indo, querido. Se você não for, querido, deixa eu falar um negócio para você. É porque você ainda não crê no Deus que você serve. Você ainda não o conhece verdadeiramente. Eu tenho falado isso no GE dos Jovens. Eu tenho falado isso com eles, vou falar isso para a igreja. Meu amado, se você não teve ainda uma experiência com Deus, você tem que ter. Você tem que ansiar por essa experiência com Deus, para que você possa conhecer o poder que Deus tem na tua vida, querido. Para que você possa saber o quão poderoso é o Deus que você serve. Você está entendendo, querido? Esse é o Deus que não importa onde você está, Ele te escuta. O salmista diz, se eu vou no mais alto monte, tu lá estás.
Se eu vou no mais profundo abismo, tu lá estás também. Você pode entrar, querido, dentro de uma sala onde está havendo satanismo. Deus chega lá dentro, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não tem inferno, querido, que possa parar a presença de Deus. Você está conseguindo entender, querido? Mas presta atenção. As minhas limitações podem impedir a minha falta de fé, eu deixar de crer no que Deus tem para mim. E deixar de crer no Deus que eu sirvo pode impedir esse Deus, que é o Deus do impossível, de agir na minha vida. Você está conseguindo entender, igreja? Eu, com as minhas limitações, impeço o Deus ilimitado. Mas por que, pastor, se Ele é ilimitado? Porque Ele é um gentleman. Ele está à porta aí, bate. Ele te deu o livre-arbítrio, você que tem que abrir. Deus já te deu uma palavra, querido. E a palavra que Deus te deu, ou você obedece, ou continua descendo ladeira abaixo. Você está conseguindo entender, igreja? Ou você segue o que Deus falou já para você, ou então, meu amado, você pode contar com isso, que a coisa vai de mal a pior. Você está conseguindo entender, igreja? Comece a abrir os ouvidos e escutar o que Deus tem falado com você. Comece a abrir os ouvidos e comece a crer na promessa que Deus tem. Comece a crer, comece a crer. E quando as provas começarem, querido, não desvie o foco do Senhor. Amém, amado? A palavra diz para a gente não desviar o foco. Antes, o que Paulo diz é: antes eu prossigo em direção ao alvo. Eu não me desvio nem para a esquerda nem para a direita. Não tem nada que vai tirar os meus olhos do Senhor. Mas por que? Se você tirar os olhos do Senhor, você perde a fé. Se você e eu tirarmos os olhos de Jesus, querido, a fé vai naufragar. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Presta atenção. Outra prova que ele passou, e essa nós vamos passar também. Deus tem promessa na minha vida e na sua, amém, igreja? Amém. Primeira prova, querido, nós vimos que é a prova da fé. A segunda é porque Deus, Ele vai te provar para que você creia, mas Ele tem que fazer de você um discípulo para que você possa multiplicar e fazer discípulos. Portanto, querido, Ele vai te tirar da tua zona de conforto. Ele vai mexer com você, porque Ele tem que tratar o teu caráter. Ele vai te levar para o deserto, querido, para que você e eu sejamos tratados. Mas por que, pastor? Porque, meu amado, um soldado ferido, ele não pode entrar. Se eu não souber o que eu vou fazer na guerra, eu não tenho como fazer. Eu vou perder, eu já entro derrotado. Deus, quando tira o povo do Egito, querido, Ele podia, Deus é todo poderoso, Ele podia pegar o povo e colocar direto em Canaã. Ele não fez isso. Ele pega o povo, atravessa o Mar Vermelho, a pé enxuto, chega do outro lado, querido, vida nova. Os inimigos foram mortos atrás. A velha natureza, supostamente, a velha vida ficou no Egito. E agora eles entram no deserto. O deserto é lugar de tratamento, querido. Começam a ser tratados por Deus. Mas por quê, pastor? Amado, presta atenção. 400 anos escravizados. Me diz, querido, eles iam entrar em Canaã. Canaã é lugar de guerra. Eles iam ter que conquistar terra. Me diz, querido, se escravo sabe guerrear. Não sabe, querido. Escravo sabe ser mandado e sabe apanhar, mais nada. Quando os inimigos se levantassem e ordenassem que eles saíssem, eles iam sair. Porque era isso que eles sabiam fazer. Então eles tinham que ser doutrinados. Eles tinham que ser tratados. O caráter tinha que ser tratado. Eles agora, querido, não podiam mais depender de Faraó. Sabe aquelas cebolas que existiam no Egito? As carnes. Agora eles vão ter que depender do maná caindo todo dia. Depender de Deus literalmente. Porque no deserto, querido, não dá para fazer nada. Mas uma coisa tremenda que eu vejo em Deus é porque Deus não deixou faltar duas coisas. Deus não deixou faltar as três coisas necessárias. Presta atenção. Maná, coluna de fogo e nuvem. Presta atenção o que é isso na nossa vida hoje. Preste bem atenção, igreja. Maná. O maná, querido, é o seu alimento espiritual. O maná é a palavra de Deus.
Se você não lê a palavra todo dia, querido, você está morrendo de fome espiritualmente, porque você não está se alimentando do pão da vida. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Você está entendendo, amém, queridos? Tem que se alimentar do pão da vida. Tem que se alimentar, querido. Senão você não vai conseguir passar pelo tratamento. Você não vai conseguir passar pelas provas. Você e eu não vamos conseguir ser aprovados. Precisa desse pão diário. Precisa, querido, desse maná todos os dias na minha vida, que é a palavra de Deus. Segunda coisa, coluna de fogo. Amado, você é coberto por quem? Qual é a sua cobertura espiritual? Você está em que congregação? Agora, se você está ou não está, como é que é a sua cobertura, querido? Como é que é o teu guarda-chuva? Porque eu não sei quanto já tiver experiência, mas se você pega um guarda-chuva furado e sai a chuva, você se molha do mesmo jeito. Você sabia disso? É incrível. Sabia disso, Marcão? Rapaz, é uma coisa tremenda. Você pega, sai o guarda-chuva furado, você se molha. Você está conseguindo entender? Tem que ter cobertura espiritual. Tem que ter alguém caminhando com você, querido. Tem que ter alguém junto contigo, caminhando. Vê que Deus coloca logo quem? Moisés como cabeça ali do povo. E Deus guiando. Vamos que vamos. Você está entendendo, amado? Agora, tinha uma coisa que era necessária, era a coluna de fogo. E isso, meu amado, para passar pelas lutas, as dificuldades e as provas, são essas três coisas necessárias: cobertura, palavra de Deus, e essa última é a coluna de fogo, que é a presença de Deus na tua vida. É a coluna de fogo. A palavra de Deus diz: você é sacerdote, amém? Que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Presta atenção, querido. Uma das coisas do sacerdote no Velho Testamento era o seguinte: que ele vai manter a chama acesa no altar e ela não se apagará. Como é que está o teu altar, querido? Como é que está o teu tempo de comunhão com Deus? Ou você ainda continua na tua zona de conforto? Não sei como é que é, pastor. Aí, ó. Dá até uma de carioca, viu, querido? É. Aí, pastor. Aí, ó. Sabe como é que é, né? Aí. Pô, muito trabalho aí. Pô, tal aí. Trabalhando muito aí. Aí sai de manhã muito cedo, cheio de tarde, muito noite aí. Sabe como é que é aquela coisa que você nem entende? Sai de manhã muito cedo, de tarde muito noite. Sabe como é que é? É aquela coisa bem... Aí você fala assim: rapaz, esse cara tá falando em línguas, ó. Que bênção, não é verdade? É, querido. Uma coisa tremenda. Desculpa, querido, nós vamos ter para tudo. Sabe? Desculpa, querido, tem muitas. Mas você tem que entender que você e eu servimos a um Deus que vê tudo. Ele não vê como vê o homem. Alguém pode chegar para mim e falar algo, e eu não tenho como dizer se sim ou se não, a não ser se Deus revelar a mim, não é verdade? Mas quando eu tento falar: não, Deus, veja bem, eu estou ocupado, Deus sabe que você não está. Deus sabe que você não está. Querido, é impossível você ter tempo para tudo. Até para assistir televisão você tem, mas para ler a palavra não dá. Para orar, puxa vida. É, querido. Sabe o que vai acontecer com o fogo? Apagar. Aí a presença de Deus. Com isso você já perdeu um dos elementos. Para você sair debaixo da cobertura e não ler a palavra, querido, isso são dois passos rápidos após você se desconectar da presença de Deus. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Então, amado, a prova do tratamento de caráter. Abraão passou por isso. Gênesis 20, versículo 2 em diante diz assim: disse Abraão a Sara, sua mulher. Deixa eu pausar aqui um pouquinho, presta atenção aqui, porque ele passou por um tratamento de caráter tremendo. Ele entra na terra de um certo rei, e na verdade a esposa de Abraão, segundo a palavra diz, era uma mulher muito bonita, sabe? Parecia assim, era bem parecida, chegava perto assim, sabe? Da pastora Daniele, chegava bem pertinho da pastora Daniele, né? Então, aquela coisa assim, né? Então, foi isso que me fez me apaixonar por ela, não é verdade? Verdade, glória a Deus. Então preste atenção, porque o que acontece é que Sara era uma mulher muito bonita. Quando ele entra aqui numa certa cidade, dá de cara com esse rei olha e fala assim: é ela. Ó,
Abraão fica com medo. Abraão fala assim: se eu disser que ela é minha mulher, o negócio vai pegar aqui. Aí Abraão, ele fala uma meia verdade, porque na verdade Sara, ela era irmã de Abraão também. Mas para que vocês não se espantem, naquela época isso acontecia, viu, querido? Se casavam com pessoas do mesmo povo, da mesma família, você está entendendo? Primos, não tinha muito. O Velho Testamento, querido, é uma alusão do Novo Testamento. Deus não permitia que o povo casasse com ninguém que não fosse do povo deles mesmos, você está entendendo? Então ali era tudo primo, era tudo tio, era tudo parente, era irmão, entendeu? Porque o pai às vezes era permitido ter 2, 3 mulheres, você está conseguindo entender? Então o negócio era meio que, você está entendendo, amado? Diferente de como é hoje. Jesus, quando veio, ele botou tudo em linha, alinhou o negócio, amém, querido? Mas preste bem atenção, porque ele disse uma meia verdade, ele não disse a verdade inteira. Quando ele chega para esse rei, ele fala assim: ela é minha irmã. E era a irmã dele. Só que ele não completou. Ele não falou: é minha irmã e minha esposa. Mas para completar o que eu estava falando, eu falei que o Velho Testamento é uma alusão do Novo, não é isso? Então, se você está pensando, falar com os adolescentes aqui, os solteiros, né? Você que está pensando em casar, querido, quando você casa com alguém que não faz parte do corpo de Cristo, que não é discípulo do Senhor Jesus, isso desagrada o coração de Deus. A palavra diz que é julgo desigual. Então vê que no Velho Testamento acontecia algo bem próximo, bem parecido. Você está entendendo? Antes era da família ali, que era o povo de Deus. Hoje, querido, a igreja é a família de Deus. Você está conseguindo entender? Deus te deu uma outra família. Você tem uma família de sangue e agora uma família de um outro sangue, mais precioso, que é o sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Então vamos acompanhar essa história aqui de Abraão. Olha aqui, Gênesis 20, versículo 2. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, olha o que acontece. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Querido, Abimeleque, ele entra em desespero. Ele fala: que negócio é esse, querido? Como é que é esse negócio aqui? Olha o versículo 4. Ora, Abimeleque não havia, ainda não a havia possuído. Ou seja, ela não tinha tido relações. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi o que eu fiz. Foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, ainda em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasse. Olha só, querido. Antes que a coisa acontecesse, Deus já entra na jogada e fala assim: Abimeleque, para, querido. Para, porque o que você está falando, o que você está querendo fazer, que ainda não fez, que eu estou te impedindo agora, isso vai fazer com que eu tenha uma ação contra a sua vida. Porque você vai estar pecando contra mim. Olha aí, querido. Preste bem atenção. Versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás, se porém não lhe a restituires. Sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado contra mim sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para que fazeres tal coisa, para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, olha, filha do meu pai, e não
de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Querido, olha só, Abraão aqui, querido, ele entra numa prova de caráter tremenda. Ele entra numa situação, porque ele faz algo aqui. Na verdade, aqui a fé de Abraão deu uma balada, sabe? Rapaz, esse aqui é um povo que não teme a Deus. Se eu disser que é minha mulher, o povo já está de olho nela. Se eu disser que eles vão matar para ficar com ela. Olha só. Aí Deus mais uma vez para mostrar que é Deus. Eu fico impactado, eu fico maravilhado com essas atitudes que Deus tem, sabe? De Deus se mover dessa maneira, sabe, querido? Deus vai lá avisar o cara. Olha, meu amado, você está tocando na mulher de um profeta. Cuidado. Cuidado com o que você está fazendo, ou você não está fazendo com qualquer um. Deixa eu falar uma coisa, igreja. Quando algum inimigo ou quando alguém se levanta contra você, ele se levanta contra o Senhor. E essa batalha agora é de Deus. Deus se levanta, querido, para lutar por você. Olha o que acontece aqui. Deus se levanta, querido, para brigar pela mulher de Abraão. Olha só, meu querido. Amado, você tem que crer, querido. Você tem que crer que Deus é Deus. Que não há, querido. Se o povo teme a Deus, se não teme a Deus, não importa. Deus é Deus. Quando Ele se move, querido, não tem jeito. Se Ele tiver que parar, querido, o sol, Ele para. Por tua causa. Você está entendendo, querido? Amém? Então, amado, presta atenção. Que outra prova que Abraão passou foi a prova da capacidade de renunciar. Gênesis 13, versículo 8 e 9 diz: disse Abraão a Ló. Preste bem atenção nessa passagem. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, ele abre mão, querido. Ele não chega para lá e fala assim: ó, querido, faz o seguinte, o negócio não está dando certo aqui não. Então faz o seguinte: deixa eu vir aqui, porque eu é que fui chamado por Deus para sair. Eu te trouxe aqui, querido, né? Como uma mala sem alça. Você já está pesando já o negócio aqui. Já está querendo arrumar confusão aí nos nossos servos e conservos aí. Então, vamos fazer o seguinte, querido. Como eu sou o profeta, eu vou escolher a terra que eu quero ir, e o que sobrar é teu. Abraão não faz isso. Abraão fala assim: Ló, você escolhe. O que você escolher. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então, Deus Abraão abre mão. Sabe o que a palavra diz? Que nós temos que preferir o irmão em honra. Olha. Aí eu quero que o irmão sempre me prefira em honra, mas eu nunca prefiro o irmão em honra. Eu sempre uso isso como uma desculpa, sabe? Dentro da igreja. Como, irmão, você não vai fazer isso por mim? Afinal de contas, você tem que me preferir em honra. Amado, é uma vez do irmão. Você também tem que preferir o irmão em honra. Abre mão, querido. Abre mão. Abraão abriu mão. E muitos de vocês aqui sabem o final da história de Abraão. O que ele recebeu. Qual foi a herança, não é verdade? Amém, queridos? Então, amado, preste atenção, porque Abraão aqui, ele abre mão. E o que acontece aqui é que Ló, ele escolhe um lugar que era Campinas Verdejantes, sabe, querido? O negócio era bonito, o negócio, viu? O negócio é um negócio bacana, sabe? Um negócio assim, bem uau, aquela coisa, sabe? Que depois se tornou Sodoma e Gomorra, onde depois foi destruído por Deus. Sabe qual foi a terra de Abraão? A terra que Abraão ficou, querido, era a terra de montes e vales, sabe? Abraão, querido, ele cuidava de animais, ovelhas. Não sei se você sabe, mas cuidar de ovelha, querido, em lugar de montanha é complicado, sabe o negócio? Querido. Aí você vai ver a diferença que acontece com Ló e o que acontece com Abraão. Abraão prospera. Ló, ele é livre, querido, de ser morto por causa da intercessão de Abraão.
Se não fosse a intercessão de Abraão, Ló estava em maus lençóis, sabe, querido? Você está conseguindo entender, querido? Então, amado, ele teve a capacidade de renunciar. Ele teve a capacidade de renunciar. E a última, que essa, querido, foi a prova que Deus precisava, sabe? Eu já estou quase terminando a mensagem. E essa era a prova que Deus precisava, sabe, amado? É que Abraão teve que entregar o que ele mais amava. Presta atenção, Abraão tinha recebido uma promessa de Deus. Você vai ser pai, uma multidão, gerações, vai ser algo assim, muitos filhos, vai ser demais, você não vai conseguir contar, não é verdade? Com a idade já avançada, tanto Abraão quanto Sara, o que acontece é que eles têm um filho, Isaac. Você não sabe o que acontece, filho. Deus veio para Abraão e fala assim, Abraão, ele fala assim, fala Deus, você vai fazer o seguinte, você vai me oferecer Isaac como sacrifício. Querido, era um momento para Abraão, sabe, dar um salto mortal, sabe, querido? Fala assim, você está de brincadeira comigo. Que Deus, será que o Senhor é um Deus de brincadeira? O que o Senhor já me prometeu aí, querido? Pai, ser pai aí de uma multidão. O Senhor me chamou para isso, e agora eu tenho um filho, e o único que eu tenho, você está querendo me tirar? Você não vê Abraão fazendo isso, sabe, querido? Você não vê Abraão reclamando. A palavra diz que no dia seguinte, querido, ele pega todas as coisas, pega o filho e vai caminhando em direção ao local para oferecer o sacrifício. Olha o que diz Gênesis 22, versículo 2. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Para um pouquinho, olha aqui para mim, porque eu já pulei aqui do versículo 3 para o 9. Nesse intervalo aí, quando ele está caminhando rumo ao local com Isaque, o que acontece, querido, é que Isaque fala assim, pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo todos os aparatos aqui, querido, para fazer o sacrifício, menos o sacrifício. Deus tinha dito que era para Deus oferecer quem em sacrifício a ele? Isaque, não é verdade? Sabe qual é a resposta de Abraão? Ele diz assim, ó, Deus proverá. Amém. Glória a Deus. Deus vai prover. Aleluia. Deus vai prover, mas eu não vou desviar do que Deus mandou fazer. Amém. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim, mas Ele vai prover. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Ele nunca me deixou na mão e nem nunca vai me deixar. Olha o versículo 11. Quando Ele bota no altar, quando Ele bota em cima da lenha, dispõe, amarra Isaque. Olha o que diz o versículo 11. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 12, então lhe disse, não estenda da mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, portanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deixa eu falar um negócio para vocês, querido. O único na face da terra que se aproximou daquilo que Deus sentiu quando ofereceu o seu próprio filho em sacrifício a nós, foi Abraão. De oferecer o seu filho como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Você quer ver o que Abraão herdou com essa atitude dele? Só para que você entenda. Hebreus 11, versículo 17 diz assim, pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Querido, presta atenção. A palavra diz que Abraão, quando ele coloca Isaque,
após ter amarrado e ter colocado, ele chega a pegar a faca ou o punhal, dependendo da versão que você olhe, ele chega a levantar para sacrificar o filho. E nesse momento o anjo do Senhor diz assim: Abraão, faça isso. Deus já viu. Deus já viu. Não precisa me responder, mas já vai se preparando para o apelo. Todos nós temos um Isaac na vida. Às vezes o Isaac é o nosso filho, realmente. E esse filho está tomando o lugar de Deus. Às vezes o Isaac é os nossos pais. Eu idolatro tanto o papai e mamãe que eu não obedeço a Deus. Ele está tomando o lugar de Deus. Às vezes o Isaac é o meu carro. Às vezes o Isaac é a minha família. Não precisa me responder, mas pergunte a Deus agora aí no seu coração, no seu lugar. Fala assim: Deus, o que está tomando o teu lugar aqui na minha vida? Qual é o Isaac aqui que eu tenho que oferecer a ti? O que eu tenho que te entregar? O que falta, Senhor, eu entregar aqui no teu altar? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente passa assim, que a gente fala assim: mas eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso. O que você não pode deixar de ter a presença de Deus na tua vida. O que eu não posso deixar de ter a presença de Deus na minha vida, porque sem ela a gente perece. Sem ela a gente morre. Você está conseguindo entender, igreja? Abraão, amados, recebeu uma marca da promessa. Gênesis 17:5 diz assim: ele não se chamará mais, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações te tenho posto. Olha só, querido, o nome original de Abraão, que na verdade era Abrão, que significava pai exaltado na sua terra, simplesmente, Deus muda para Abraão, que significa pai de multidões. O que ele tinha recebido humanamente é que ele ia ser pai simplesmente da terra dele. E o que Deus tinha para ele era ser pai de multidões, de gerações, querido. Você tem ideia do que Deus tem te chamado, igreja? Deus tem te chamado para você ser pai, querido, de multidões, de gerações, que você vai multiplicando. Começa em você, igreja. Começou em Abraão, mas não parou nele. E está até os dias de hoje alcançando nossas vidas. Está até os dias de hoje alcançando as nossas vidas. Sabe o que é que Deus faz, querido? Com o nome de Abraão, ele coloca o que no alfabeto do hebraico é um Aleph, que no alfabeto hebraico, apesar no caso de só ter consoantes, ela é a primeira letra do alfabeto hebraico equivalente ao alfa, que no caso é o nosso A. Então, querido, ela além de mudar completamente o significado, né, do nome de Abraão, Aleph era uma letra do próprio nome de Deus, querido. Olha o que é que Deus faz. Deus tira algo dele e Deus dá para o filho. Deus tira algo dele, querido, e Deus coloca no meio do nome de Abraão. Qual era a ideia, querido, de Deus quando Deus criou o mundo? Você pode dizer sem medo: era pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele levanta Abraão e coloca, querido, uma letra do nome dele no nome de Abraão e fala assim: agora você vai ser pai de multidão. Deus quer colocar, querido, essa letra no teu nome hoje. Deus quer que você seja, querido, pai de multidões. Deus quer começar através da tua vida gerações e mais gerações, querido, de profetas, pastores, homens e mulheres tementes a Deus. Você está entendendo, querido? Amém? Olha só, querido, o que acontecia aqui com Abraão é que Deus estava marcando o início de uma nova história. Abraão, querido, sozinho, ele seria no máximo alguém conhecido na sua terra, cheio de bens, mas sem descendência nenhuma. Sem descendência nenhuma. E o que Deus faz é Deus muda o nome dele. Deus coloca
uma letra do nome dele próprio em Abraão, se tornando Abraão. E Abraão, querido, começa a se tornar um homem pactuado, um homem que tinha pacto com Deus, pai de multidões, abençoador de todas as nações, não só da geração dele, mas todas as gerações que estavam por vir. De um homem, querido, normal, passou a ser pai da fé. Deus, amado, Deus, no caso, seus descendentes, presta atenção, aquele que fez aliança com Deus, no caso, que faria de Jesus, filho de Deus, seu descendente. Olha o que Deus faz, querido, com Abraão. Deus mudou a história de Abraão completamente. Tudo que Abraão tinha vivido até ali, Deus muda completamente a história dele e o rumo da história. Presta atenção, igreja, eu não sei o rumo que você está seguindo hoje, mas Deus tem um rumo para você novo. Deus tem um rumo para você dele. E o desejo do coração dele é que você siga esse rumo, é que você siga esse propósito, é que você se submeta a ele. Sabe, querido, algo interessante é que apenas 3 livros da Bíblia, presta atenção, que foi Jó, Lucas e Atos, não foram escritos pelos descendentes de Abraão. Todos os demais livros, ou seja, 63 livros, querido, foram revelados aos descendentes de Abraão, meu amado. Você tem ideia do que Deus quer fazer com a tua vida, querido? A palavra diz que Ele não faz nada antes de revelar aos seus servos, os profetas. Deus quer te chamar, querido, para que Ele possa te revelar os planos, os propósitos que Ele tem para a tua vida e para a tua geração. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Deus nos chama, amado, para trilhar o caminho de Abraão. A partir do momento que entendermos o chamado de Deus, aceitarmos o seu tratamento e avançarmos crendo nas suas promessas, rompendo todos os limites no poder do nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé que eu quero orar por vocês.